Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal cheio de dicas. Eu me chamo Douglas e nós vamos para o último vídeo da série aí de aulas referente a desenho técnico. Hoje nós vamos falar sobre escadas, elevadores e rampas, tá bom? Você que já tem assistido a nossa série e não é inscrito, ajuda a gente, se inscreve aí no canal, deixa seu like, tá bom? Põe no comentário aí o que você gostaria de aprender diferente dentro dessa série, pra gente complementar a nossa playlist, tá certo? Ficou com alguma dúvida referente aos vídeos anteriores, também deixa aí nos comentários, eu faço uma aula respondendo para você determinadas dúvidas, tá certo? Pega seu caderno, vamos, que essa aula aí completaça referente aos temas abaixo, tá bem legal, bem cheia aí de conteúdo para você que está fazendo o seu curso técnico ou nível superior e está com dúvidas na parte aí de desenho técnico, tá bom? Então vamos que vamos, e é isso aí. A gente vai começar nossas aulas, tá? Falando sobre plantas com andares, escadas, perspectiva de pavimento, elementos de uma escada, corte esquemático, cálculo de escadas, elevadores e rampas, tá bom? Então vamos lá. A nossa primeira imagem mostra uma planta com andares. O que isso quer dizer, tá? Aqui tem duas imagens, tá certo? Se você verificar, essa é a parte de baixo, é o térreo da nossa planta. Tá aqui o carro, né? Aqui possivelmente a sala, a cozinha, né? Ou a sala de estar, sala para refeições, a cozinha, a lavanderia. E aqui tem a nossa escada. Essa é a nossa escada. Subindo, ela dá continuidade nessa imagem aqui, ó, onde ela continua aqui, faz uma curva e chega até aqui no andar de cima, tá? Essa planta é uma planta layout, tá? Que você encontra aí em folders, né, de prédios sendo vendido e etc e tal. Então essa é uma planta layout. Aqui eu estou mostrando para vocês como funciona a questão da escada. Essa é uma escada em U, tá bom? Muito comum aí nas construções. Então essa é uma planta layout com andares, né? E essa é o formato da escada, tá certo? Aqui necessariamente não precisa de uma seta indicando a subida da escada, porque é possível verificar que só tem esse lado. Só que aqui é importante ter uma seta indicando que a subida é por aqui, ó. Por mais que você saiba olhando a parte de baixo e a parte de cima, de que esse é o lado que você vai subir, é importante a seta, né? Porque pode passar despercebido por algumas pessoas, tá bom? Então vamos lá. Esses são os modelos de escada utilizados em desenho técnico, tá bom? Aqui é escada direta, escada em L, tá bom? Aqui em U, essas escadas são em U, escada em T, né? Essa é a mesma escada direta, só que de forma horizontal. Essa é uma escada, né, com um degrau que chama, seria um degrau de descanso, né? Ele não segue, não dá sequência à escada, então aqui a gente tem um outro pavimento, vamos dizer dessa forma, né? Seria como se fizesse uma laje para dar fechamento aí à nossa escada para ir para o andar de cima, e essa daqui também é um tipo de escada em U, só que ela é curvada, né? Mas esses são os modelos utilizados em desenho técnico. E aqui é uma planta, né, onde tem a seta, ó, mostrando, indicando, né, essa é uma planta do andar de cima, né, e tem a seta indicando a subida da escada. É importante sempre ter essa seta no seu desenho, tá? Nunca deixe, não deixe faltar essa seta, porque para quem está lendo, né, pode passar despercebida determinada informação e a construção da escada ser feita de forma errada, impactar na questão da circulação, de como foi feito, né, a distribuição de quartos, banheiros, esse tipo de coisa. Aqui está bem simples, mas as plantas, né, tendem a ser complexas, né? Tem toda uma estratégia por trás disso. Então, não esqueça na escada de colocar a seta indicando onde é a subida da escada, tá bom? Aqui nós temos o corte que nós falamos, que é o corte horizontal, só que agora em dois andares. Então, no primeiro andar, sempre o corte de 1,5 m, tá certo? No segundo andar, da laje até o pé direito do segundo andar, tem que ser medido 1,5 m e feito um novo corte, tá? E isso para todos os andares. Se uma casa tiver 3 andares e os espaços são diferentes, sempre na sua planta horizontal tem que ser cortado a 1,5 m da laje até o pé direito, né? Até o teto. Dentro desse pé direito, sempre cortado a 1,5 m. Ah, mas o pé direito não tem 3 metros, tem 2. 1,5 m, não importa, tá? Esse é o padrão de corte da sua planta de forma horizontal.
Agora nós vamos falar um pouquinho dos degraus, tá? Então aqui os degraus da escada, nós temos aqui a altura dele e aqui é a pisada, tá? Esse bossel seria essa peça aqui, ó, que está sendo colocada, né? Ela passa um pouco aqui da pisada, tá certo? Então tem essa distância do bossel e a altura. Essa altura é contando com o bossel, tá? Essa ponta é contado como quina, tá certo? Não há um padrão de bossel específico, nem a altura sim. A altura tem um padrão, é 0,18 centímetros, tá? 18 centímetros, a altura do, do espelho, né? Da escada. É um padrão porque, segundo estudos, para a pessoa subir a escada, 18 centímetros é a forma confortável da pessoa fazer o movimento da perna, né, para subir a escada e isso não cansar, não impactar as articulações nem nada. Então, para que de forma confortável subir uma escada de degrau em degrau, é necessário uma altura de 18 centímetros, o espelho, né, que é isso aqui, mas nós vamos falar mais à frente, tá certo? Essa escada aqui, vocês podem ver que tem duas pessoas, né? Então, tudo que eu tô falando por enquanto é padrão, é norma, tá? Então, a escada ela tem que ter 90 centímetros de distância. Então, essa escada que sobe tem que ter 90 centímetros. Essa do lado também 90 centímetros. Totalizando 180 centímetros. Por quê? Porque é a distância suficiente para uma pessoa ficar de lado e dar passagem para outra pessoa subir essa distância de 90 centímetros nesse lado da escada e nesse lado da escada, tá bom? Então, essa é a estratégia dos 90 centímetros de espaço da escada, para uma pessoa ficar de lado e a outra poder subir. Há muitas escadas aí que não seguem esse padrão e duas pessoas passam quase que se espremendo, né? Mas tem esse padrão. Eu coloquei esse corte esquemático aqui para vocês verem como funciona uma casa de 2 andares, tá bom? E aqui tem a altura do pé direito. Essa altura do pé direito de 2,70 m vai ser somada com os 10 milímetros, 10 centímetros, né? Aqui está em milímetros, mas dá para a gente arredondar isso aqui para 10 centímetros. Tudo em centímetros a gente pode fazer aqui, tá certo? Então os 2,70 m, né, centímetros, mais esses 10 centímetros de laje aqui, dando uma altura de 2,80 m aqui. Nós vamos utilizar esse valor para o nosso cálculo, tá? Só que nós vamos utilizar tudo em milímetros. Aqui, para ficar mais fácil, eu estou transformando em centímetros. Então, essa altura é de 2,80 m, né? Essa altura do pé direito mais a laje, tá? E esse é um corte esquemático de uma casa, né? Esse corte é feito de forma transversal, tá? Deixando bem claro, fica também dessa forma, você consegue verificar as fundações, né? A areia, a terra que contém aqui, né? A parte de rachuras que nós estudamos, referente ao concreto, que possui aqui nessa parte, o telhado, etc e tal. E aqui tem as cotas, né? Com os valores aí do nosso pé direito mais o tamanho da laje. Então aqui, ó, sem que haja aquele piso que fica na parte de cima, que nós chamamos de, só conferindo, de bossel, né? Apenas a escada, essa é a pisada e aqui é o espelho, tá? Então nós vamos fazer o nosso cálculo de escada se baseando na pisada e no espelho, não no bossel ou qualquer outra coisa que tenha na escada, tá bom? Então a gente tem que focar bem nisso, ó, todas as escadas, sempre pela pisada e pelo espelho, tá bom? E aí, como eu havia falado, nosso pé direito, né, 2,70 aqui é metros, tá? Eu falei milímetros lá, recapitulando, como só tem um M metros, beleza? Então 2,80 m vai ser o total daqui, tá certo? E é esse o número que nós vamos usar para fazer os nossos cálculos daqui 2 slides, tá? Como eu havia falado, a altura do espelho 18 centímetros, tá? Ou 0,18 metros aí, corrigindo, tá bom? Então, esse 18 centímetros, eu vou deixar aqui em centímetros, é mais fácil, né? É sempre mais usual pra gente. Então, 18 centímetros é o tamanho do nosso espelho. O passo, né? Ele vai depender muito das contas para a gente saber qual o tamanho da pisada que vai ser aqui, né? Que é essa distância. Então, nós vamos calcular para chegar no resultado aqui do piso ou passo, né? Pisada, né? O espelho é sempre padrão 18 centímetros. Sempre é padrão 18 centímetros a altura do espelho. Tá certo?
Vamos aos cálculos, tá? Vou tentar ser o mais claro, o mais transparente possível para você entender como funciona esse cálculo. Não é difícil, mas dá um trabalho, tá? Vamos lá. A gente tem aqui a altura de piso a piso. O que ele quer dizer? Os 2,80 metros, 2,80 m, é aquela altura do pé direito mais a laje. Você vai pegar e vai dividir por 18 centímetros. Porém, deixe tudo na escala em metros, tá? Tudo em metros. Ah, não quero em metros, quero em centímetros. Então a altura que já está em metros, você vai ter que transformar para centímetros. E o centímetro do espelho da escada, você vai ter que pegar e transformar em metros se você quiser tudo em metros. Tem que converter em uma única unidade. Não pode pegar metros e fazer por centímetros, porque está errado. Tudo ou em metros ou em centímetros. Aqui está em metros. Vai ficar mais fácil, a quantidade de números fica menor e vai ser bem tranquilo de você entender. Tá bom? Então, você vai pegar os 2,80 m, isso pode ser 3, pode ser 5, dependendo do lugar, tá bom? Mas nós vamos seguir o exemplo que eu deixei aqui, ó. Os 2,70 m mais os 10 centímetros de laje. A gente vai somar, fica 2,80 m no total que a gente vai usar. Então vamos lá. 2,80 m você vai dividir por 0,18 metros, que é a altura do espelho. A altura do pé direito mais a talagem, certo? Dividido por 0,18 metros ou 18 centímetros, que é a altura do espelho. Novamente, todos têm que estar dentro da mesma unidade. Não vá colocar metros dividido por centímetros, que vai dar errado sua conta, tá? Todos na mesma unidade. Essa divisão vai chegar a um número de 15,55 número de espelhos. 15,55, se a gente separar, vai ficar 15 mais 0,55. Isso vai trazer um resultado de 15 espelhos de 0,18 metros ou 18 centímetros e um espelho de 9 centímetros. Temos um problema, porque um espelho de 9 centímetros está fora do nosso padrão. Todos os espelhos têm que estar dentro de 18 centímetros, ou no máximo uma margem um pouco acima, um pouco abaixo. Beleza? É aceitável, mas não pode passar muito disso, porque aí nós invadimos o espaço de conforto das pessoas subirem a escada. Então tem que estar dentro dessa margem. O que é aceitável, tá? No máximo 17,5, 19,5, sem sair disso. Mas o padrão 18, tá? Foca nisso. Beleza? Então o que a gente precisa fazer? A gente tem que pegar os 0,09 metros ou 9 centímetros e picar ele em 15 pedaços e distribuir cada um dentro desse pedacinho. Tá bom? O que é possível a gente fazer? A gente pode pegar esse valor e dividir ele em 15 e somar com os 15, com o 0,18 que está aqui. A gente pode fazer dessa forma. Vamos tentar? Vamos lá. Eu abri aqui a calculadora, tá? Se a gente pegar 0,09 e dividir em 15, vai ser esse valor. Se eu pegar mais 0, na verdade eu nem vou fazer, 0,18, vai ser 0,186. Você percebe que esse valor, ele está próximo disso aqui, ó. Dessa altura aqui exata de espelho. Ele é próximo, mas a gente tem que arrumar isso aqui. Mas é próximo. A gente pegou o 0,09, picamos em 15, colocamos o primeiro pedacinho dentro desse aqui, dos 15, dentro do 0,18, e deu a altura do espelho. A altura do espelho tem que ser 18,6 centímetros. Essa tem que ser a altura aí do espelho. Esses 6 centímetros é só para complementar e não ficar uma lacuna entre um degrau e outro da escada. Não pode. Então, para fechar, isso porque na hora que você for construir a escada, essa sobra de 0,9 centímetros vai sobrar entre a laje e o último degrau. Então vai ficar esse espaço e não pode acontecer isso. Tem que ser distribuído certinho para fechar a laje com a escada. Então você pode fazer dessa forma ou a gente pode fazer de outra maneira, que é o que está aqui no slide, né? Você vai pegar a altura total, dividir por 15. Já divide por 15. O resultado já é a altura exata do espelho. Sempre se preocupar em pegar esse pedacinho, picar ele em 15 e somar com o 0,18.
Só você pegar o 2,80 m, dividir pela quantidade de espelhos, e aí você já tem a altura exata. Então, recapitulando, qual foi a primeira coisa que a gente fez? A gente foi descobrir a quantidade de espelhos. Para descobrir a quantidade, você precisa da altura total com a laje e a quantidade de espelhos, ou a altura do espelho. Você pegou a altura do pé direito com a laje mais a altura do espelho e dividiu, né? Divide a altura com a laje por altura do espelho, tem a quantidade, o número de espelhos. Achamos que tem que ser 15. Então, a altura do total, né, do pé direito com a laje sobre a altura do espelho, né? Nós temos a gente tem um número de espelhos, que é 15. Beleza, achamos 15 espelhos. Só que agora eu preciso arredondar essa altura. É uma fórmula, né? Só para a gente deixar mais fácil aqui, ó. A altura, né, do pé direito sobre a altura, né? Normalmente a altura é H, tá? Do espelho é igual ao número de espelhos. Beleza? Tá aqui. Se eu descobrir o número de espelho, que eu já descobri é 15,55, né? Então vai ser 15 espelhos e um pela metade praticamente, né? A gente pode desconsiderar esse 5 aqui para deixar só meio, né? Então vai ser meio espelho. A gente inverte a conta agora. A gente já tem esse cara e esse cara. E eu descobri esse. Só que eu preciso descobrir exatamente esse cara aqui, né? Então o que a gente vai fazer? A gente pode pegar esse cara, a gente passa ele para cá multiplicando, pega esse cara e passa para cá dividindo. Então a gente vai fazer agora a altura do piso, né? De piso a piso, seria a altura do pé direito com a laje, tá? Pelo número de espelho. Então a gente vai fazer a altura do pé direito sobre o número de espelho que a gente tem. O número de espelho. E aqui a gente vai achar a altura de espelho. Eu vou colocar mais um E pequenininho aqui, que é exato, que vai ser o 0,187. Aqui tá o meu, eu peguei esse pedacinho aqui de 0,09, dividi em 15, deu 0,186, mas se a gente pegar aqui, ó, 2,80, né, e dividir isso aqui por 15, ele dá 18,6, né? Se a gente colocar, arredondar isso aqui para cima, né, vai dar 187. Vai dar 187, tá certo? Que não faz muita diferença, tá bom? Questão de 1 milímetro para cima, 1 milímetro para baixo aí, tá? Então é bem tranquilo, é aceitável esse cálculo, tá bom? Então vai ficar, e aí tá, sempre para cima, tá? Que nem eu coloquei 186, pode arredondar a 187? Pode, e até recomendo, por quê? Se você colocar 186, que era 185, pode ficar 1 milímetro de fresta aí, de espaço aberto da sua escada. Para cima não, para cima você vai fechar com a laje, e aí fica correto. Tá? Então para cima é o aceitável, para baixo não, tá bom? Então é basicamente esse o nosso cálculo aí para a gente descobrir a quantidade de espelhos, tá? Eu vou limpando aqui a tela e a gente vai conversando um pouquinho mais. Então, depois que a gente fez aqui, né, esse cálculo, nós descobrimos a altura exata dos espelhos aqui, tá certo? Beleza, agora a gente precisa achar a pisada, a distância onde a gente vai colocar o nosso pé. Então, o que a gente vai fazer? Existe uma fórmula de Blondel, que é utilizada para a gente descobrir isso aí. 2 espelhos mais uma pisada, ele diz que é 0,64 milímetros, ou 64 centímetros, tá? Sempre que 0,64 metros, desculpa, ou 64 centímetros, tá? Corrigindo aí. Então o que a gente vai fazer? 2 espelhos, certo? São 2 vezes 0,187, que é a altura exata do espelho. Espelho, tá? Aquela altura exata, mais uma pisada.
Então, a gente vai pegar o nosso espelho e multiplicar por 2. Depois que você fizer isso, você vai ter 0,374 metros, ou 37,4 centímetros. Ele está positivo, ele passa negativo. Então vai ser uma pisada igual 0,64 metros menos 0,374 metros, tudo em metros. Pode transformar em centímetros? Pode, a conta vai dar a mesma, tá? A questão do metros por centímetros é a posição da vírgula. Só que como a gente já está usando tudo em metros, então vai ficar tudo em metros, tá? Então ele passa negativo. Se você subtrair, tá certo? Uma pisada é igual a 0,266 metros, ou 26,6 centímetros. Multiplicando por 100, eu agora transformei em centímetros, tá bom? Então, esse é não tem segredo, essa é a fórmula. Ele te dá o total, ele já te dá o total, 0,64. Você precisa achar só a pisada, e o espelho você já tem, porque nós achamos aqui. Então vai ser 26,6 centímetros a pisada, a nossa pisada. Então dentro da escada, tá? O espelho aqui, o nosso espelho, só para a gente deixar bem claro isso, tá? A nossa altura do espelho vai ser, vou colocar em centímetros, então vai ser 18,7 centímetros, tá? Essa vai ser a altura do espelho. E a pisada vai ser 26,6 centímetros, tá? Já transformando aí. É isso que vai acontecer. Então nós já descobrimos como é que essa escala vai ter que ser feita, tá? Beleza. Agora tem o número de pisadas, né? O que é esse número de pisadas? O número de pisadas é a quantidade de degraus que nós teremos até chegar no topo. Então o que a gente vai ter que fazer? Há uma regrinha. O número de pisadas é igual o número de espelhos menos número de patamares menos 1. O que nós temos aqui, tá? Dentro dessas escadas. Nós vamos pegar aqui, ó. Se a gente pegar esse valor aqui, ó, espelho, dividido por 2, nós vamos falar disso depois, tá? Não foquem neles, vamos focar aqui na nossa forma. O número de espelhos, nós temos 15 espelhos, tá aqui, ó. Beleza, a gente já calculou os espelhos. Patamares, nós temos 2 patamares. 2 patamares. Pô, o que é esse patamar, né? Patamar é esse aqui, ó. Essas subidas aqui, ó. Esses espaços. Esses são os patamares. Menos 1. Por que menos 1? Tá? Eu vou explicar isso lá no finalzinho. 15 menos 2 patamares, que é o que a gente tem, menos 1 é igual a 12. Então nós temos 12 pisadas. Quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6 daqui, 12. O que é esses 2 patamares menos 1? 1 patamar, 2 patamar. A laje que aqui se encontra é um patamar, então tem que sair. Porque senão você vai fazer uma escada em cima da laje e aí não dá. Então tem que subtrair ela. Por isso é 2 patamares menos 1. Você até pode fazer, por exemplo, aqui, no caso, um patamar só. Só que é aí que vem o grande problema. E para isso que está esse cálculo. Esse patamar, ele vai ter 0,9 metros de altura. Ou seja, 18 centímetros. Você vai pegar um degrau e dividir por 2. Por quê? Né? Aqui em São Paulo tem uma norma onde, dependendo da altura da escada, do tamanho dela, tem que ser dividido a quantidade de patamares, tá certo? Então não é possível, isso em São Paulo, né? Manter um patamar só, aqui em São Paulo. Mas você pode manter um patamar só e a altura do degrau dele, tanto aqui quanto aqui, né? Aqui e aqui, olhando de duas perspectivas, vai ser 18 centímetros. Só que em São Paulo, visto esse desenho, tem que ser 2 patamares, um com a metade da altura, que é 9 centímetros, e o outro também com a metade da altura de 9 centímetros. Totalizando essa altura inteira, 18 centímetros, não fugindo do nosso cálculo de altura de escada. Eu estou arredondando 18 centímetros, mas a gente já sabe no nosso cálculo que é 18,7 centímetros a altura. É só pegar esse valor e dividir por 2, tá? Vai dar uma média aqui de 0,9. Tá bom? 9 alguma coisa, tá certo? Isso aqui é só para facilitar o entendimento. Então, nós descobrimos que são 12
degraus aí, né, a nossa escada. O comprimento da escada é igual o número de pisadas que nós já temos aqui é 12, mais a largura da pisada. A largura a gente fez o cálculo que dá 26,6 centímetros. Então nós só multiplicar o número de pisadas pela largura da pisada. A altura da escada será de 3 metros, aqui, 3 metros e 20, né? Vamos arredondar, 3 metros e 19 para ficar legalzinho, redondinho. 3 metros e 19 e 2 milímetros, aqui pode ser, ou 3 metros e 192 centímetros, né? Mas 3 metros e 19. Essa vai ser a altura inteira aqui da nossa escada, vindo para cá até aqui, fechando o primeiro andar até o segundo, fechando aqui no caso a parte térrea, né, até o primeiro andar aí, até o pavimento superior. Beleza? Esse é o cálculo que a gente utiliza para fazer uma escada de forma correta, de forma completa, tá bom? Aqui nós temos uma planta com mais de 5 andares. Até 4 andares é aceitável o número de escadas. 5 ou mais é necessário um elevador. E essa é a figura do elevador. Então aqui, simplificando, tem aqui as escadas, sempre, tá? A seta tem que estar indicada subindo, tá bom? E aqui é o elevador. Esse X representa o elevador, tá certo? Então aqui, ó, deixando bem mais claro, essa é uma planta com elevador. Esse é um elevador, sempre o elevador vai ter um X, ó, informando, né, que esse espaço é único e exclusivamente dedicado para elevadores, tá certo? Não há um cálculo para se fazer um elevador nem nada. Eu acredito que tenha na questão da altura, mas aí envolve um detalhe muito maior da engenharia de quem faz implantação de elevadores. No desenho técnico, como é só um desenho, né? Então é só indicar o espaço em que esse elevador vai ter. Pode ter a cota, que é o tamanho, né, desse elevador ocupando esse determinado espaço. Isso pode ter, mas referente ao primeiro andar até o último, quanto de elevador vai ser construído? Não, o elevador é uma questão de uma corda, um cabo de aço, né? Tem toda uma engenharia voltada por trás disso. São cálculos que estão fora do desenho técnico, tá certo? A questão aqui da rampa, que é muito importante. Para cada 1 metro de rampa é necessário em torno de 8 centímetros de altura. Imagina uma rampa muito grande, né? É muito caro para construir, envolve muito dinheiro, né? Até algumas empresas, além de construir uma rampa, preferem comprar aqueles elevadores móveis, né, para carros, né? É caro, mas sai mais barato que fazer uma simples rampa, né? Então, como é caro, né? Você comprar uma quantidade de concreto, areia, mão de obra para fazer uma rampa e ela tem que seguir esse padrão, né? É uma norma, tem que seguir e sai caro, não vale a pena esse tipo de construção. Um exemplo é o de baixo. A pessoa que estava construindo, né, esse espaço, ela queria fazer um estacionamento subterrâneo sem afetar a passagem do pessoal para os prédios. Então, o que ela decidiu fazer? Eu vou diminuir só um pouco essa queda, vou construir uma escada, e aí eu construindo uma escada, essa base aqui, eu aumento a altura dela. Além de eu usar essa altura como referencial, eu aumento esse patamar. Porque eu aumentando, eu ganho essa altura. Eu ganho isso aqui. Se eu ganhar isso aqui, essa altura, eu faço uma rampa muito menor e eu gasto menos. Porém, eu tenho o custo de uma escada. Diferente, por exemplo, se eu tivesse aqui só um patamar direto, essa rampa tinha que ser muito maior. Aqui, né, ó, vamos somar para a gente entender tudo certinho, tá? Se você fizer 1,4 mais 1,4, nós temos aí quase 3 metros de altura, né, vindo daqui até aqui, tá certo? Imagina, a gente está aqui no zero, esse é o nosso patamar. Imagina 3 metros de profundidade, 3 metros de profundidade, é muita rampa e sai mais caro, né? Essa rampa ia se estender muito, não ia valer a pena para quem está construindo uma rampa seguir esse cálculo fora o custo disso. Então é mais fácil ele aumentar a altura desse patamar, criando uma escada, ganhar essa altura para construir uma rampa com um custo menor. Então a construção de uma rampa, ela é cara, né? Ela é cara, é necessária uma determinada estratégia para se fazer esse tipo de
de conta, esse tipo de investimento, né? E no final às vezes não se torna viável. Mas esse é o cálculo da rampa, é um cálculo muito simples. A cada 1 metro de distância é necessária uma altura de 8 centímetros, né? Então, logo, se você tem 3 metros, né? Se 1 metro dá 0,08 metros, em 3 metros é igual a x. Você faz a regra de 3 e descobre o valor de uma rampa em 3 metros. Quanto você terá de altura, tá certo? Você vai ver que é extremamente pequena a quantidade. Então, dependendo do lugar, você precisa de uma altura de rampa muito maior. As de carro é até aceitável um pouco mais, né, essa altura, porque é um carro, tem a questão do motor, não tem um certo desgaste. Mas essa altura padrão, ela é para pessoas. Imagina um deficiente subir uma rampa extremamente íngreme. Ele vai sofrer ali com o carrinho, a cadeira de roda, né, ele forçando para subir. Não é viável, né? Sai fora do confortável, do padrão, né? E se tiver um declive muito grande, ele vai simplesmente descer e não vai conseguir se segurar. Então tem que estar numa altura aceitável, num ângulo aqui aceitável. E esse é o padrão para as pessoas. Um carro você pode até aumentar um pouco mais, né? E diminuir o custo desse trabalho aqui, por exemplo, tá certo? Mas esse é o padrão para pessoas e isso tem que ser seguido, porque dentro do desenho técnico você vai fazer rampas para carros, para pessoas, para caminhões, para motos e assim por diante, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, tá certo? Nós finalizamos aí a nossa série de desenho técnico. Essa é a 6ª e última aula, tá bom? Espero que você tenha gostado desses vídeos, tá certo? Dúvidas, por favor, coloque no comentário, tá certo? Se gostou, deixa seu like. Pega essa playlist, compartilha com seus colegas, com seus amigos, tá bom? Eu falei que teria uma novidade, nós vamos vir com uma série sobre sistemas operacionais, tá bom? Detalhando aí, não especificamente sobre o Windows, sobre Linux, mas como funciona o sistema operacional na íntegra, na sua raiz, né? Como ele veio desde a sua história até os dias de hoje. Detalhes sobre gerenciamento de memória, de arquivos, tá certo? Diretórios, tá bom? A gente tem muito conteúdo, nós estamos trabalhando bastante aí para trazer um conteúdo rico, tá certo? Para esse canal, para quem está estudando, para dar tanto quem está fazendo técnico, faculdade ou um curso específico, enfim, quer tirar mais dúvidas, precisa daquela informação que às vezes não foi passada pelo professor. Eu espero estar sanando isso, tá bom? Então, gostou, deixa seu like, compartilhe, não se esqueça de se inscrever, tá? Demora um pouco para vir os vídeos, mas é porque o projeto ele é longo, né? Ele quer muita leitura, muito trabalho para criar esses vídeos, fazer algo claro, né? Transparente, que atenda as pessoas que estão assistindo, tá certo? Mas eu garanto que a gente vai estar sempre aí alimentando esse canal, trazendo dicas. Vai ter vídeos um pouco mais curto, né? Eu sei que esse vídeo é longo, né? As pessoas às vezes não têm uma certa paciência, mas isso é uma aula, tá? Uma aula, se você tiver na sua escola, você vai levar esse tempo até mais, tá certo? Aqui é a mesma coisa, só que o objetivo é você conseguir fazer isso de casa, de forma simples e gratuita, tá certo? Tá aí no YouTube. Você me ajuda compartilhando, levando essa informação para outras pessoas, dando aquele like legal, deixando aqui seu comentário, dúvidas para a gente vir com mais conteúdos e complementar essa playlist. E em troca você leva todo esse conhecimento e sai aprendendo, né? Conhecimento você ganha hoje, não esquece nunca mais na sua vida, pode voltar para rever, entender um ponto que acabou passando despercebido, tá bom? E a gente está aqui para ajudar, beleza? Muito obrigado você que acompanhou todos esses vídeos, acompanhou essa playlist. Temos outra playlist referente à habilitação também, virá uma nova de sistema operacional. Após sistema operacional, nós vamos vir com um novo projeto, tá bom? Com novas aulas. Pode surgir no decorrer aí novos vídeos aleatórios também, tá? O canal, o nome dele é cheio de dicas, então esse é o objetivo, tá bom? Novamente, muito obrigado e até a próxima.